E o Cloud Game News vem bombado hoje. GTA V pode chegar no xCloud. Boosteroid resolveu manter o preço promocional por um tempo indeterminado. Tem polêmica no data center de Limeira da Microsoft, né? Vou explicar um pouco mais para vocês. E tem os novos jogos no xCloud, Boosteroid, GeForce Now e também os jogos grátis da Epic Games. Se puder deixar o like, se inscrever no canal para continuar acompanhando novidades sobre Cloud Gaming e vamos lá. Começando então com os jogos grátis da Epic Games, como de costume, né? Então temos aqui um jogo gratuito nessa semana, não sei por que não tá aparecendo a imagem aqui, mas é o Cat Quest 2. E esse jogo infelizmente não está disponível em nenhum serviço de cloud pela Epic Games, mas como eu sempre digo, resgata para ficar na sua conta. O mesmo vale para os jogos da semana que vem. No dia 10 de abril, nenhum deles está compatível pela Epic Games em nenhum serviço de cloud, mas deixa na sua conta aí para um dia que tiver compatível. E o Cloud Dosage, nosso patrocinador oficial do Cloud Game News, traz notícias sobre Amazon Luna, que está expandindo a biblioteca com GOG, né, com títulos GOG. E, como eu sempre digo para vocês, né, clicando com o direito aqui, traduzir para o português, você pode fazer isso no seu celular também. Você vai ver as notícias do Cloud Dosage em português, né? E aí o site traz aqui então novos jogos GOG disponíveis no Amazon Luna, né? O link aí na descrição e nos comentários para você acompanhar o Cloud Dosage. Então, Dishonored está disponível, Death of the Outsider, agora no Amazon Luna pela GOG. Racine, jogo de estratégia, Neurodeck Psychological Deck Builder, Overboss e The Forgotten City também está disponível agora pela GOG. Então vários títulos aí, né? Se você era acostumado ou é acostumado a comprar pela GOG, né? Porque eu sei que muitas vezes o jogo é mais barato lá, existe a possibilidade de jogar no Amazon Luna, lembrando que oficialmente não está disponível no Brasil ainda, mas existem formas de jogar. Eu já mostrei aqui no canal, né? Você pode conferir aqui nos vídeos do canal. Falando sobre Boosteroid, então o Boosteroid decidiu manter o preço promocional da assinatura, que seria, né, €14,89, né, o preço original, agora por €9,89, né? Então isso ia acabar no dia 1º de abril e agora não acabou mais, você vai conseguir continuar assinando aqui. Você tá vendo que tá €7,49, mas isso aqui é o preço anual, né? Se você assinar o Boosteroid anualmente, link aí na descrição dos comentários, você vai pagar €7,49. Mas o pessoal tem costume realmente de assinar mensal, né? Porque como ainda tem alguns problemas de filas, né? Algumas coisas que a maioria do pessoal ainda quer testar e tal, acaba assinando o plano mensal, mas se você quiser assinar o anual é €7,49. Então agora o plano mensal continua aqui, né, nos R$65 aproximadamente, dependendo da taxa do euro, por tempo indeterminado, né? E o Boosteroid decidiu, né, tomou essa decisão graças ao pedido do público. Certamente os brasileiros também foram decisivos nessa decisão, né, cara? Porque o brasileiro faz muito movimento nas redes sociais, né? E aconteceu realmente Boosteroid agora mais barato por um bom tempo aí, né? Até a informação que temos aqui, né? A equipe está finalizando os testes de uma nova arquitetura poderosa de servidores e quando os testes acabarem, os preços e planos poderão ser revisados, mas por enquanto o valor vai permanecer aí os €9,89 para você assinar e jogar vários títulos, grandes títulos no serviço. Ainda temos também a previsão aí da chegada em breve de mais servidores no Brasil, que vai diminuir as filas dos servidores brasileiros, né? E como vocês devem saber, né, eu já trouxe aqui no canal, no dia 25 desse mês, 25 de abril, o Boosteroid vai trazer um evento em São Paulo e vai trazer representantes de grandes empresas, né, como a LG Electronics, Mercedes-Benz, White Fiber, Latitude SH e várias outras empresas que ainda não estão confirmadas, devem aparecer também nesse evento do Boosteroid para trazer os fãs, né, do Boosteroid em São Paulo, né? Vai ser o primeiro evento, inclusive, do Boosteroid no mundo, vai ser em São Paulo para reunir os brasileiros fãs do Boosteroid e jogadores também do Boosteroid. Eu vou deixar o link aí na descrição e nos comentários do formulário. Caso você mora em São Paulo ou tenha a possibilidade de ir até São Paulo, você se inscreve nesse formulário, né, o formulário oficial da equipe do Boosteroid. Se inscreve lá, se cadastra
é importante que você seja assinante ativo do Boosteroid, né? Se cadastra lá para você comparecer no evento. Inclusive, estarei lá trazendo conteúdo e interagindo também com vocês, com quem estiver lá. A gente vai trocar ideias sobre Cloud Gaming e sobre qualquer outro assunto que venha, inclusive conhecer a equipe do Boosteroid pessoalmente. E vocês, né, cara? Quem tiver lá, quem conseguir ir lá. Então o link tá aí na descrição e nos comentários. E uma bomba, né? GTA V pode voltar ao xCloud. Por que pode voltar, né? Inclusive aqui na postagem, né, na publicação das redes sociais, coloquei GTA V no xCloud. Mas eu já vou explicar para vocês o porquê desse mas, né? Pode ser que o jogo não chegue para o xCloud. Então a Microsoft fez uma publicação, né? Divulgação, já tinha tido um vazamento ontem, né? E até a gente ia fazer o comunicado aqui, né? Trazer informações sobre esse vazamento. Como teve vazamento, também teve a confirmação oficial da Microsoft no dia de hoje. E GTA V tá chegando no Game Pass de PC, Game Pass Ultimate e até o Game Pass Standard, né, cara? Basicamente em todos os lugares. Então por que ele não chegaria no xCloud, né, meu amigo? Cara, a tendência é que ele chegue no xCloud, mas vamos dar uma conferida aqui na publicação para vocês entenderem por que pode ser que não chegue, né? Então, GTA V chega ao Game Pass, PC Game Pass, em 15 de abril. E aí a publicação começa o seguinte: se você estava com saudades das ruas de Los Santos, estou animado em compartilhar que GTA V está voltando para o Game Pass em 15 de abril. E para aqueles de nós que jogam no PC, estou ainda mais feliz em anunciar que GTA V Enhanced será jogável com o PC Game Pass e inclui os recursos mais recentes, como os veículos Special Works, The HAL e muito mais. E você vê que aqui ele menciona então a chegada no Game Pass, né? Então vai estar disponível no console, né? No PC e também no PC Game Pass, né? No Game Pass de PC. E aí, no Game Pass de PC vai trazer a versão já de nova geração. Isso deve ser provavelmente aí uma intenção também da Rockstar, né, de fazer mais pessoas conhecerem a versão de nova geração, né, e depois talvez quererem comprar, né, caso esse jogo saia do Game Pass, porque não tem costume do GTA ficar muito tempo no Game Pass, né? Então talvez é mais uma campanha da Rockstar para o pessoal se interessar novamente por GTA, né? O pessoal realmente é muito interessado em GTA, mas devido à versão de nova geração, talvez uma divulgação, um marketing aí. E aí eles colocam jogadores Ultimate, PC e Standard. Fiquem de olho no Game Pass e no Xbox Game Pass PC em 15 de abril para o nosso lembrete favorito disponível hoje, né? Então dia 15 de abril, anota na agenda, vai chegar GTA V no Game Pass, tanto a versão Ultimate, PC e Standard. Mas cadê o xCloud aqui, meu amigo? Não tem essa informação no site. Então eles falam sobre recursos de GTA Online, sobre o Oscar Guzman voa novamente, não importa qual versão você esteja jogando, todos terão acesso ao Oscar Guzman. Cara, isso aqui é uma coisa interessante também, né? Então as versões do Game Pass, tanto no console como no PC, vai estar disponível para jogar na versão de nova geração e na versão de geração passada. Aí você vai poder jogar com seus amigos também da Steam ou da Epic Games, independente da versão que eles jogam, né? Se é a antiga ou a nova. Isso é bem interessante. Mas, cara, zero informações sobre xCloud na página. Então até eu fiz uma postagem equivocada aqui, né? GTA V no xCloud. Deveria ser GTA V pode chegar no xCloud, porque não está confirmado oficialmente pela Microsoft. E pode ser que a Microsoft acabe deixando o xCloud de fora, né? Mas a esperança e a expectativa é que sim, já que, cara, o jogo vai estar disponível no Game Pass Standard, no Game Pass de PC, no Game Pass Ultimate. Por que ele não vai entrar no Cloud, né? Me explica, Microsoft. Mas deveria estar aqui, né? Até algo interessante a ser notado, né? Que no blog da Microsoft, quando os jogos chegam para xCloud, por exemplo, ó, Warzone, né? Call of Duty Warzone, ele vem com a tag Cloud Gaming aqui, né? PC Games, PC Gaming, Xbox Game Pass. No caso do GTA, não veio com a tag Cloud Gaming, ó. Games, PC Gaming, Xbox Game Pass, mas cadê o Cloud Gaming? Cara, em lugar nenhum não tem a informação do Cloud Gaming. Então a expectativa e a ansiedade do público é a chegada
do GTA para cloud, né, para a gente poder jogar novamente na TV Samsung. Seria a segunda vez que viria GTA V pro xCloud, né, jogar na TV Samsung, num PC fraco, no celular, e a tendência é que chegue. Mas cara, cadê o marketing? Cadê a informação de que vai chegar no xCloud? Microsoft, atualiza nós. Comenta o que você acha, se você acha que vai chegar. Falando ainda sobre Microsoft, temos uma polêmica também, né? Data Center de Limeira pode não estar chegando. Lembra que confirmamos aqui no canal 3 data center, né? 2 em Hortolândia e 1 em Sumaré. Esses estão os 3 totalmente confirmados. Mas tem mais um data center em Limeira, né? Que a prefeitura de Limeira fez lá, né? No ano passado a confirmação, né? Teve vários portais de notícias confirmando. A Microsoft confirma a chegada do data center em Limeira, né? A construção do data center em Limeira. Mas agora, com a nova prefeitura, né? Troca de prefeitura e tal, não tivemos mais novas informações e a própria Câmara Municipal de Vereadores está investigando o caso porque vários documentos sumiram lá, né? Então pode ser que a Microsoft nem chegue para Limeira. Seria mais uma boa vantagem aí para os jogadores de cloud, porque talvez é mais um servidor que serviria para cloud, né? Caso ele não chegue, tudo bem, né? Temos 3 ainda em construção, um que deve ser entregue ainda esse ano, mas seria interessante, né? Se tivesse, já que tá aqui, né? Já que teria essa confirmação da Prefeitura de Limeira, se tivesse realmente esse servidor aqui. Mas tem uma investigação lá na Câmara Municipal de Vereadores. Para o dia 17 de abril, né, eles vão fazer aí uma investigação, uma reunião, e 2 secretários do município foram convocados para explicar se a Microsoft ainda tem planos de se instalar em Limeira e se houve algum contato recente com a empresa, né? Então ainda não temos a confirmação oficial por parte da Microsoft, apesar do ano passado a prefeitura ter falado vai vir, né, tá confirmado e tudo mais. Enfim, vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela. Falando também em Microsoft, né? Lembra que falamos, né? Acabei de relembrar vocês sobre os 3 servidores em construção em São Paulo. A página que falava sobre isso, né? De forma oficial, ela sumiu. Talvez as informações que estavam lá não deveriam ser públicas. E aí a Microsoft retirou do ar. Apesar de essa página aqui, Microsoft, na sua comunidade, existia em vários países, no México, né, e existia no Brasil. A dos outros países continuaram existindo, mas a do Brasil eles tiraram do ar. E aí eu não sei se é repercussão do nosso canal aqui, né, mas basicamente quase que somos só nós aqui que estamos repercutindo essa informação, né, pelo menos pelo que eu sei. Então talvez a nossa repercussão aqui acabou tirando do ar a página. E espero que volte logo para a gente poder também acompanhar essas novidades sobre a construção do data center, né? Mas agora já temos as datas, né? Importante que esteve por um período no ar, já temos as datas de construção, de entrega desses servidores. Inclusive, um deles vai ser entregue ainda esse ano, tá? E pode chegar já com servidores para o xCloud. Falando ainda também sobre xCloud, então tivemos novos jogos anunciados para Cloud Gaming, e eu vou explicar para vocês agora quais são. Então temos aqui Borderlands 3 Ultimate Edition no Cloud, Console e PC, dia 3 de abril, inclusive hoje, né, já está disponível aqui Borderlands para você jogar, Borderlands 3 no Cloud, Console e PC. Aí aqui jogos do Game Pass Standard, né, que eu não vou mostrar para vocês porque aqui nosso foco é Cloud Gaming. Diablo 3 chegou no Game Pass Ultimate, aliás, vai chegar no Game Pass Ultimate dia 8 de abril, PC Game Pass e Game Pass Standard, mas olha aqui, console e PC não tem informação de cloud, ó, lembra que falamos do GTA? Então se a Microsoft não colocou, pode ser que não chegue mesmo, tá? Console e PC Diablo 3 não deve chegar no xCloud. Também tem no dia 8 de abril, Salt of Midnight chegando no Cloud, PC e Xbox Series X e S no dia 8, tá? No Game Pass Ultimate, e PC também vai estar disponível Day One do Game Pass. Dia 9 de abril, no Cloud, PC e Xbox Series X, nova geração, Comandos Origins. É um jogo também Day One do Game Pass. No dia 10 de abril temos no Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Blue Prince, Cloud, PC e nova geração. Também um jogo Day One,
Dia 15 de abril, Game Pass Ultimate e PC Game Pass. Hunt Showdown 1896 vai estar disponível apenas no PC no dia 15, tá? E caso você tenha perdido também, entrou aí no Cloud e nova geração EA Sports College Futebol 2025, né? Futebol americano, para quem gosta de futebol americano, tá disponível no Cloud aí para você jogar. E temos os jogos que estão saindo do catálogo Game Pass e xCloud a partir do dia 15 de abril, tá? Então, Botany Manor, Coral Island, Harold Halibut, Homestead, Arcana, Kona, Orcs Must Die 3 e Turbo Golf Racing, todos esses jogos saindo aqui do catálogo Game Pass e xCloud. Comente o que você acha sobre essa lista de jogos do xCloud. Inclusive eles colocaram uma nota aqui, né, que Shadow of the Tomb Raider foi removido da lista de jogos que estão saindo do catálogo porque ele não tá saindo do catálogo, tá? No caso você tenha visto alguma notícia sobre isso, Shadow of the Tomb Raider não está saindo do catálogo do Game Pass e xCloud, pelo menos não dessa vez. Mais uma notícia sobre xCloud, então mais um vazamento do Red PHX, né, o desenvolvedor do Better xCloud. xCloud agora permite jogar jogos em acesso antecipado, né? Então tem aqui, né, algumas informações no código do xCloud mostrando que chegando em breve no Game Pass, Get Early Access, né, compre o acesso antecipado do jogo. E também aqui mais uma informação adicional, compras adicionais são requeridas para o acesso antecipado, jogável em cloud com Game Pass Ultimate. Então você vai precisar comprar, no caso, né, o acesso antecipado ou o jogo antecipadamente para conseguir jogar mesmo assim no cloud. Isso quer dizer o quê, né? Quer dizer que as empresas, desenvolvedores já vão logo no lançamento, né, do jogo, já vão dizer, cara, esse jogo aqui vai ser compatível com o cloud. Se você quiser colocar lá no cloud da Microsoft, pode colocar e já coloca essa informação aqui, né, para compras adicionais. A pessoa compra antes para jogar antecipadamente no cloud. Pessoas ansiosas vão acabar comprando mesmo jogos às vezes que vão chegar no Game Pass. Algumas pessoas podem acabar comprando e jogando no xCloud, que é um aumento de faturamento para a própria Microsoft e para o próprio jogo, né, os desenvolvedores dos jogos. E vai ter jogos também naquele formato só de compra, né, cara? Você vai ter que comprar o jogo para poder jogar, e aí logo no lançamento eles vão dizer, cara, esse jogo é compatível com Cloud Gaming, você pode comprar ele antecipadamente e jogar e ter o acesso antecipado do jogo. Falando sobre GeForce Now, então, GeForce Now ganha 21 jogos em abril, atualização aqui da própria Nvidia, trazendo os novos jogos aqui disponíveis em abril no GeForce Now. Então, nessa semana agora temos Salt of Midnight, acesso antecipado disponível pela Steam e Xbox também, loja Xbox. Cat Quest, jogo disponível na Xbox Store. Eu falei, cara, que o jogo não estaria disponível, é porque eu pesquisei realmente e não estava compatível, né? Mas ele acaba de chegar. Então agora sim, Cat Quest, o jogo da Epic Games, né, que tá gratuito lá para você resgatar, está disponível no GeForce Now. Resgata para ficar na sua conta. Dark Date 2 na Steam. Hero Siege, Steam. Karma The Dark World, também pela Steam. Sky Children of the Night. Train Sim World 5 e Vivat Eslováquia pela Steam, praticamente todos os jogos aqui pela Steam. E você ainda vai ver aqui no mês de abril no GeForce Now Salt of Midnight, né? Então lá era o acesso antecipado, né, que já está disponível, mas dia 8 de abril é o lançamento oficial do jogo. Commandos Origins, The Talos Principle, Night is Coming, Thunderfolk, Clair Obscure, Tempest Rising, Enlabs, Backrooms, Blood Strike, Contractville e Exfil. Todos esses jogos aí chegando no mês de abril no GeForce Now. Comenta o que você achou dessa lista de jogos aqui do GeForce Now e desse Cloud Game News. Deixa o like, se inscreve para mais. Tamo junto e até a próxima.